Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui vamos tentar responder uma pergunta que a nossa irmã, nossa amiga Nathalie fez e vamos compartilhar porque é interessante a pergunta que ela faz e creio que é uma pergunta que muitos de nós fazemos, né? Eu também já me fiz essa pergunta. Outro dia, quando falávamos da questão, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, na qual os judeus não aceitam o Novo Testamento justamente porque, aceitando o Novo Testamento, estariam admitindo então que existe uma nova aliança e de que de fato Jesus é o Messias, o Salvador. Como eles não aceitam Jesus como o Messias e Salvador, então eles não aceitam também o Novo Testamento. E a pergunta da Nathalie é justamente sobre isso aí, né? Do porquê, né, com tantas evidências, né, que para nós cristãos é bem clara, em toda a Bíblia, das profecias, as passagens que apontam, que falam para Jesus, ela pergunta por que os judeus não conseguiram e não conseguem ainda hoje aceitar Jesus como o Messias e também como o Salvador. Bom, nós vamos recorrer então na carta de João, no capítulo 5, versículo 39, quando existe uma discussão entre Jesus e os fariseus, e são muitas, na qual o próprio Jesus responde. João 5, versículo 39 e seguintes, diz assim: Jesus disse aos fariseus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E no versículo 44. Como podeis crer vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Bom, então nós temos aí, né? Jesus mostra que mesmo os judeus, conhecendo as Escrituras e vendo que as Escrituras mostravam quais os sinais, né? Quais os sinais e promessas e profecias sobre o Cristo, eles não quiseram crer que Jesus era o Messias porque eles não mais procuravam, primeiro, a glória do Deus verdadeiro. Porque se eles estivessem de fato abertos para ouvir a voz de Deus, para escutar, eles teriam reconhecido Jesus como o Messias. Por isso Jesus vai dizer a eles: como é que vocês podem crer em mim como aquele de quem as Escrituras falam, se vocês estão procurando a glória de vocês mesmos? Bom, o que é essa glória? Essa glória era entender que pela observância da lei, né, cumprindo rigorosamente a lei, eles fossem justificados pela observância da lei diante de Deus. Então, eles tinham zelo por Deus, eles eram sinceros, né, mas compreendiam de maneira errada o caminho da salvação. O judaísmo tinha transformado a religião num legalismo. Então, eles pensavam que a salvação era o quê? Era pelo seu mérito, né? Ou seja, não precisavam de Deus para a sua salvação. Eu cumprindo a lei, eu observando a lei, eu seguindo as regras direitinho, eu mesmo me salvo. Né? Não preciso da salvação nem de um Messias ou de um Salvador. Então, esse foi o ponto, né, na qual chegou o fanatismo ou a observância da lei. Ora, quando Jesus aparece humilde, filho de um carpinteiro, desprezado, simples, dizendo que era o Messias, né, e que o seu fim seria a cruz, é claro que eles logo rejeitaram, né, ou seja, não batia, né, não fechava com o conceito de salvação que eles tinham e de Messias. Por isso, né, que mesmo Jesus tendo feito muitos milagres, para eles a postura de Jesus, a sua pessoa, o seu destino, que era a cruz, né, se tornava, é claro, um escândalo, né, principalmente para os fariseus. Por isso, eles não quiseram aceitar. Mesmo sendo conhecedores da Bíblia, mesmo sendo conhecedores das profecias, né, não conseguiu aceitá-lo. São Paulo vai dizer, né, que eles têm que primeiro crer em Jesus, para depois sim entender as Escrituras, e isso vale para todos nós hoje. Eu posso até conhecer, ler as Escrituras, posso ser um estudioso, posso ser um intelectual, porém, se eu não tiver a fé em Cristo como Senhor, como Salvador, esse entendimento não vai me ajudar muito, né? Aquilo que a gente já falou, que é crer em Jesus que vai iluminar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, apenas um conhecimento seria, né?
E ainda hoje os judeus também não conseguem ver a partir das Escrituras que Jesus é o Messias. Né? Por quê? Ainda é feita essa leitura no entendimento que a salvação é por seus méritos e por cumprimento, observância da lei. Quando a própria lei, é claro, né, nos mostra que nós somos o quê? Nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Né? No início do Evangelho de São João, nós vamos ler que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus chega a chorar, né? Quando diante de Jerusalém com os seus discípulos, ele diz, nossa, né? Como Deus queria te cuidar, né? Como a galinha cuida de seus pintinhos, né? Mas Jesus veio para os seus, mas eles não aceitaram. Na verdade, no tempo de Jesus, a religião judaica ela tinha criado várias crenças acerca de Deus, né? E também das Escrituras, e que já não representavam mais aquilo que Moisés havia ensinado, né? Tinha sido totalmente desvirtuado. Então Jesus mesmo condena a quantidade de regras e leis que eles mesmos não conseguem cumprir, mas colocavam, né, para que as outras pessoas cumprissem. Né? Jesus diz, olha, vocês colocam um fardo, vocês não conseguem mover um dedo, né, porque vocês não cumprem aquilo que vocês colocam, mas vocês tornam isso um fardo sobre o povo. Então, dessa forma, é claro que Jesus não cabia na interpretação deles como sendo ele o Messias. A lei de Moisés, ela vem o quê? Ela vem 600 anos, né, depois de, a gente vem falando, né, ultimamente nos vídeos de Abraão, a lei de Moisés, ela vem 600 anos depois de Abraão. E Jesus, inclusive, levanta essa questão, né, em discussão com os fariseus, que ele pergunta, e como é que se deu a salvação daqueles que vieram antes, né, dos nossos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, né? Como é que fica isso se eles ainda não tinham a lei, né? E a salvação vem pela fé, né? E não pela observância da lei que nem existia ainda. Então São Paulo também na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas ele vai dizer que o homem não se justifica pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. O problema é que os judeus se apegaram, né? Tanto na lei e davam tanto valor a ela, e isso se mostra, né, pelas práticas externas que eles tinham, que por causa dela não reconheceram Jesus como Messias. Né? Qual era a maior cobrança dos fariseus em relação a Jesus e aos seus discípulos? Né? Era a prática da lei, a lei de Moisés. Né? Eles cobravam direto de Jesus, olha, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Né? Por que os discípulos teus não jejuam? Por que Jesus cura num sábado, que não é permitido? Por que ele toca em pecadores que são impuros, né, que a lei diz que eles são impuros? Trazem a mulher, né, adúltera para que para que seja apedrejada, porque na lei dizia que teria que ser assim. A outra questão que eles levantam também, podemos despedir a mulher por qualquer razão, porque na lei de Moisés diz, então a lei, né, tudo era a lei. Então, Jesus, inclusive, vai dar uma resposta seca, né, forte e taxativa, né, quando ele diz, olha, a lei de Moisés, os 10 mandamentos foram dados por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não precisava, mas porque pediram um sinal, então tá, Deus, tudo bem, vou dar 10 mandamentos para que vocês sigam e percebam que sozinhos vocês não conseguem, para que percebam e vejam que existe a necessidade de um Messias e de um Salvador para a remissão dos pecados. Tanto isso é verdade que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, entregou a eles, subiu a montanha, quando voltou eles já tinham feito o bezerro de ouro, ou seja, não conseguiram cumprir nem o primeiro, nem em tão pouco tempo. Então justamente os 10 mandamentos, Jesus vai dizer, olha, por causa da dureza do coração de vocês, para que vocês pediram um sinal, Deus deu um sinal. Então tá, sigam os 10 mandamentos. Sabendo que eles não conseguiriam cumprir, e sendo assim, deveriam abrir o coração para aceitar, reconhecer, poxa, nós realmente somos pecadores e precisamos do Salvador, do Messias. Mas o que eles fazem? Fizeram totalmente o contrário. Né? Se cercaram da lei para seu uso próprio, para sua glorificação, para se exaltar diante dos outros e dispensaram, então, a necessidade de um Messias. Então, não reconheceram e até hoje ainda não reconhecem Jesus como Salvador. E olha, interpretação errada
da lei, da palavra de Deus. Espero ter respondido, Nathalie. Um abraço a todos.